Agradecer e também já colocar minha preocupação aqui, porque falar depois da Glícia e da professora Selma é um grande desafio. Eu já me coloco assim de cara como aprendiz de arte terapia. Eu fiz o meu curso de especialização, né? Eu tenho formação em filosofia e também em design, né? Mas eu fiz o curso de especialização fazem 13 anos, mas ainda assim, frente a esse conhecimento todo, eu me senti muito pequeno agora. E agradeço bastante esse início, assim, né? Agradeço bastante. Mas eu vim justamente, imagino que seja esse o motivo também do convite, né, para minha fala. Eu vim tentar, de certa forma, abrir, colocar algumas provocações e abrir algumas portas, né? Então, eu achei muito interessante que a Glícia ela falou sobre ampliar o espectro da arte-terapia e não diminuir, né? Aumentar ele com qualidade, aumentar ele com substância, com humanidade, né? E eu acredito bastante assim que o corpo é extremamente importante, né? Eu tenho alguns alunos, algumas alunas que estão aqui hoje. A gente estava com uma disciplina aqui na universidade e eu falei quase toda a disciplina sobre a importância do corpo, a importância da manualidade, a importância do trabalho com os materiais e de você corporificar todos esses processos, né? Acho que a gente não deve se render ao digital, em certo sentido, né? E achei muito coerente a pesquisa que a Tânia apresentou com os sócios, achei sensacional, assim, né? Achei que as considerações vindas da pesquisa estão, assim, muito coerentes, né? E é uma discussão, assim, muito auspiciosa, digamos assim, usando um termo budista auspicioso, né? É uma discussão que pode ser muito fértil, essa que a pandemia nos traz, né? Essa discussão das ferramentas, essa discussão dos campos, essa discussão também da nossa aproximação enquanto profissionais, né? Olha só coisa bonita essa possibilidade da gente agora estar aqui se conhecendo. Eu falei, eu me formei em arte terapia em 2007, então 13 anos, mas desde 2007 eu tive muito pouco contato com outros profissionais atuando no interior do Rio Grande do Sul, né? Eu tive contato com as minhas colegas, né, que atuavam no CAPS, que eram formadas na mesma instituição, mas a gente não tinha essa interlocução com realidades. Então, eu acho isso fantástico, assim, que a gente esteja discutindo, né? E concordo, a professora Selma, na fala dela, ela apontou isso muito claro. Uma coisa, né, é a gente dar aula e outra coisa também é a terapia em si. E aí a gente também tem vários níveis de possibilidades dessa discussão do digital, né? Mas a pergunta que me ocorre, assim, é até que ponto, né, que a gente está capacitado. Até eu pergunto, assim, quantos de nós aqui tem familiaridade com tecnologia de comunicação? Quantos de nós aqui tem familiaridade com as ferramentas possíveis para se trabalhar, talvez em alguns casos, e não é uma panaceia, né? Não resolve tudo e não é ideal para todo momento, mas talvez abra possibilidades que a gente nem imagine, né? Mas para a gente imaginar, a gente tem que conhecer o meio. Para a gente imaginar, a gente tem que ter certo domínio. Assim como a professora Selma colocou na fala dela, né, de que não adianta você simplesmente fazer um desenho ou mexer com algum material artístico se tu não conhece, por exemplo, com profundidade a psicologia e sequer tem uma experimentação, como a Glícia bem colocou, né, uma experimentação em si mesmo daqueles materiais, ou sabe ou domina aqueles materiais, né? Então, não conhecendo isso, nós não conseguimos nem perceber as potencialidades e nem desenvolver uma fala sobre, nem positiva, nem negativa. Se eu não conheço o que é digital e como utilizar as ferramentas, eu não posso nem concordar que aquilo pode ser útil e nem discordar que aquilo pode ser útil, porque eu estou completamente fora, né? Então, o ponto que essa pergunta me leva é assim, até que ponto nós, arteterapeutas, estamos nos preocupando em dominar essas possibilidades em vez de automaticamente negá-las. Essa é a minha provocação inicial. A minha hipótese, né? A minha hipótese é o seguinte: o medo da distância que a gente tem de fazer coisas à distância, ela tem a ver com a ausência da corporeidade,
mas ela tem muito mais a ver com a nossa incapacidade enquanto arteterapeutas frente à necessidade do meio. Não só com relação à pandemia, mas frente às possibilidades que o meio apresenta. Isso tem a ver com a nossa geração, obviamente, né? Tem a ver com o nosso processo educativo, mas a gente tem que perceber que o processo educativo das gerações às quais a gente já tem contato, seja na escola, seja no processo terapêutico, seja inclusive na educação de formação de outros arteterapeutas, essas gerações, elas têm esse conhecimento e a gente não pertence a esse mundo, se a gente não conhece, né? Um exemplo que eu cito, eu citei na nossa pós na UFRGS, que eu acho que é extremamente importante da gente valorizar, são os jogos eletrônicos. Os jogos, eles reúnem os sentidos em um único ponto, todos os sentidos praticamente, né? Com exceção do olfato, do paladar, todos os outros podem estar ali em um processo de imersão, né? Em um processo de imersão. Ele é tão temido porque ele é poderoso, né? Eu sempre lembro da minha mãe, que ela dizia, tira esse videogame da TV, né? Porque vai estragar a televisão, né? Vai estragar a TV, vai acabar com a imagem da televisão, né? Então, como eu falei, né? Acho que está dando uma interferência de um áudio, alguém deve estar com o áudio ligado. Não é daqui, tá? Então, assim, a questão, né? A professora Selma colocou a importância do conhecimento dos materiais, né? Mas as crianças e os adolescentes, né, passam mais tempo jogando videogame do que na escola, em média de horas, né? Horas de estudo e horas de jogo, as horas de jogo são maiores. E o conhecimento dos materiais físicos, ele chega a ser menor do que o conhecimento das possibilidades digitais, né? Mesma coisa o conhecimento da linguagem digital, né? Então, eu acho que a nossa grande questão talvez seja abrir essas janelas. Tentar ver onde que se encaixa, como a pesquisa muito bem colocou, como foi colocado já as possibilidades, né? Até eu achei interessante uma fala do primeiro vídeo da professora Selma, né? Sobre a criação conjunta, se era possível fazer uma criação conjunta, né, à distância. E nesse ponto eu discordo, é possível, né? Não está no nosso horizonte, porque a gente desconhece as ferramentas para isso. Mas hoje eu posso fazer uma criação coletiva a partir de aplicativos que são extremamente fáceis de utilizar, que em uma hora todas as pessoas envolvidas conseguem aprender a usar e podem desenvolver um processo criativo em conjunto. É óbvio que daí, de desenvolver um processo criativo para transformar isso num processo terapêutico, é outra história. Mas é interessante entender essa possibilidade, né? E aí, voltando para a questão dos jogos, né? Existe toda uma gama hoje de possibilidades pela facilitação da produção de jogos. Então, a gente tem produção de jogos independentes que se utilizam de elementos gráficos, elementos lúdicos, elementos de construção literária. Jogos, gente, que quem não conhece um pouco o meio, assim, jogos que, na minha humilde opinião, superam o cinema em anos-luz, em questão de produção, de imagem, de fotografia e de conteúdo. Conteúdo possível. Agora, existe todo um contingente de jovens usando esses jogos e sendo influenciados por eles. E a gente não está lá para orientar essa poderosa ferramenta possível para um uso positivo. A gente fala muito e gosta muito de culpar jogos eletrônicos, de culpar a tecnologia por desumanizar, por nos afastar, por nos alienar, mas a gente fala isso de fora, porque somos cachorros velhos. E cachorro velho ladra sentado, né? O que a gente tem que fazer é se aproximar desse mundo, não afastar ele como possibilidade. A pior coisa possível é a gente afastar esse mundo. Então a gente pega jogos que são chamados serious games, jogos sérios, que tratam questões como esquizofrenia, depressão, né? Questões de bullying, questões de ciclo vital, como superar desafios de determinados ciclos da nossa própria existência, a partir de elementos que são notavelmente artísticos, né? Então,
as ferramentas, elas já não impedem o uso terapêutico. O que impede é a nossa capacidade de explorar. E aí, para finalizar, eu tenho sim muito medo da tecnocracia. Eu tenho muito medo da tecnocracia, de que a nossa atividade como professoras, como professores, a nossa atividade como terapeuta, seja como a Glícia colocou, colocada à mercê dos mercados, à mercê da uberização da nossa prática, né? De nos transformar em um aplicativo daqui a uns dias. Porém, para a gente ir contra essa uberização, contra essa tecnocracia, a gente tem que conhecer ela. A gente tem que saber, né, aonde está a justa medida do uso dessas tecnologias. O problema nosso agora, né, como conclusão, na minha perspectiva, né, é que a gente não sabe aonde que está o meio termo, a justa medida do uso das tecnologias ainda, porque a gente desconhece um campo inteiro, né? A gente acaba pecando aí por desconhecimento. E aí eu convido, né, todos os colegas, todas as colegas, a pensarem em ingressar nesse mundo, em explorar o mundo das possibilidades das ferramentas de expressão digitais, as possibilidades do uso dos jogos em processos determinados, terapêuticos, né, como uma alternativa para alguns casos possíveis, né, com mais ciência, né, e com menos aversão automática, preconceito. E sabendo que não é uma panaceia. Serve para esse momento está servindo e pode servir para o futuro, a partir desse momento, da gente desenvolver, quem sabe, todo um campo novo da prática, né? Então, era basicamente por aí que eu gostaria de provocar para discussão. Obrigado, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Daniel, obrigada. Muito bom. Deixa eu te dar um feedback aqui. Muitas pessoas dizendo, a Daisy colocou, né, que também quantos pacientes têm esta familiaridade, conhecimento dos meios digitais, né? A educação digital é um tema que atravessa esse assunto que estamos abordando, a Daiane de Caxias. A Daisy, novamente, vejo isso pela minha experiência de quem trabalha com população e grande parte carente. Agora, nós temos aqui... muita gente dizendo que está muito bom conhecer o Daniel, conhecer as pessoas aqui, né? Eu também, particularmente, sou secretária da Tergs há 5 anos. Eu falo com todos vocês pelo WhatsApp, por e-mail, né? Mas a voz, ver vocês assim, a foto eu já conhecia. É muito bom, gente. Estou adorando essa experiência. Temos perguntas. Falando em foto, temos que fazer uma foto, né, Claudete? Aqui, pois é, mas não Denise, aparece né, todo mundo, não vai mas aparecer. vamos Mas fazer enfim, duas, que seja. Eu acho que tem que abrir as janelinhas aí. Eu não sei se tem como aparecer, trocar. Talvez a Denise, né, Eu não direto sei ali, como é que a gente faz isso. Consiga registrar. Ou fazem 2 vezes, né? Mas eu posso tirar aqui uma, se vocês puderem abrir as... Se vocês permitem. A Angélica aqui fez um comentário sobre a pesquisa. Tá, aí então pode seguir que eu vou fotografando. Tá. Aqui. Uma efetiva iniciativa de Tânia, com a colaboração das perguntas dos coordenadores dos cursos, de todos os que responderam o questionário, e a acolhida da Tergs, criando a possibilidade de escuta dos sócios da Tergs. Um resultado onde a voz de todos foi escutada. Novamente, a Tergs pôde levar a voz de todos os seus sócios a nível nacional. Parabéns à Tergs e parabéns aos arteterapeutas pela prioridade no cuidado ante um tema tão relevante e necessário de ser discutido para chegar às boas decisões pela qualidade da arteterapia no Brasil. Muito obrigada, Angélica. Eu não te vi, eu não vi que tu estava aí. Que bom que tu comentou aqui. A Angélica, nossa sócia número... Então, né? Mas incluir essas disciplinas no nosso novo currículo, né? Vamos trabalhar, com isso. Inicialmente, nós, né, quando conversamos com o Daniel anteriormente, conversamos com todos os que iriam falar, né? Tivemos
um encontro, assim, e já falamos assim, puxa, já podemos montar um seminário a partir disso, né? Só com esse tema, só né? com esse Assim, tema. só com este tema para que todos possamos aprender, né? E também com outros temas que têm surgido, né? Porque a nossa ideia inicial, quando começamos essa diretoria, eram umas oficinas que acabamos interrompendo as presenciais. Então, agora a ideia é seguir com seminários mensais, né? Com temas que nos auxiliem a tratar de todas essas questões, né? E nos ajudem sempre também como uma atualização, né? Então já fica bem, já tocamos no assunto. Né? Eu vou ler mais alguns possibilidade. comentários aqui, depois eu volto, Tá. que tem uma pergunta aqui, tá? Tá. Então, novos desafios e possibilidades, da Liliane. Muito importante tuas colocações, Daniel. Precisamos abrir possibilidades como profissionais. Boa fala, Daniel. Muito bom. Precisamos conhecer, nos aproximar e sim se aprofundar para poder produzir, utilizar. Obrigada. Nada em excesso, mas não dá também para negar o uso das tecnologias e descobrir também as vantagens, determinar o próprio fim. Impossível conter as mudanças, é preciso compreendê-las e isso muito bom. Temos uma pergunta aqui dirigida para o Daniel, da Angélica. Como fazer interferências no trabalho do outro se eu não tenho o trabalho do outro nas minhas mãos? De que maneira tu trabalhas de maneira sensível, senso perceptivo, num trabalho grupal de maneira virtual? Bom, Angélica, obrigado pelos comentários. Eu estou lendo aqui, né? E em grande parte eu até vou comentar já nessa sequência do que a Angélica tem colocado, né? Sobre essa necessidade, né? Então, sobre os contatos no mundo de hoje, sendo puramente digitais, né? Ela diz que tem percebido as demandas dos pacientes, a necessidade de poder estar junto, cara a cara, né? Acho que complementa um pouco isso. E também essa questão da imperiosa necessidade de contato corporal e energético com o outro. Eu concordo plenamente com isso, né? Quando eu coloco sobre essa possibilidade, ela é isso, ela é uma possibilidade. Ela é como mais uma das possibilidades dentro da nossa caixa de ferramentas. Eu até na reunião com a Kátia e com as outras meninas da Teles, eu mencionei a ideia de ter um kit possível de utilização. Esse kit pressupõe que ele vai ser usado em alguns casos, né? Primeiro, ele não é usado, obviamente, em casos graves, né? Ele não é usado em casos onde a gente tem que ter um acompanhamento pessoal de maneira mais incisiva. Você tenha que, né, que trabalhar com um acompanhamento mais próximo. Ele é para ser utilizado dentro de um processo de reforço, né, e ele pode ser muito importante nesse processo de reforço, né, e em contatos bem pontuais, né. Porque o que a gente tem que levar em consideração aí? Tu perguntou sobre as questões dos grupos, né? Os grupos são mais complexos no uso porque a gente tem os problemas de, às vezes, carências técnicas, né? Então a gente está vendo aqui agora, nessa fala, muitas vezes dá algum problema para um ou outro usuário e a gente vê isso na sala de aula também. Então a gente sabe que a fluidez, ela se quebra de alguma forma. De início, eu sugeriria esse uso trabalhando de maneira individual, trabalhando até para que se desenvolva esse laço mesmo que a distância com o cliente, com o paciente, enfim, como queiram chamar, né? Mas se a gente for trabalhar em grupo, a gente pode sim trabalhar com ou intervir na produção, no trabalho do outro, na obra do outro, né? Da mesma maneira que a gente faz isso presencialmente, com um desenho, com uma modelagem, com uma pintura, né, com algum outro tipo de expressão. Isso tudo vai depender da ferramenta que se usa e também da forma com que a gente programa o atendimento. Por isso que também no início foi falado com relação a um checklist daquilo que a gente precisa. Isso tem que ser levado muito mais a sério, às vezes, do que até no presencial. Porque no presencial a gente tem mais controle. Então, tudo tem que estar muito bem programado. As coisas elas acabam ficando um pouco mais engessadas.
Mas se a gente pega uma prática e a gente faz uma programação coerente, a gente também consegue trabalhar em grupos. Digo isso com experiência não na terapia em grupos à distância, mas no trabalho de construção coletiva à distância, né? Construção artística coletiva à distância, que é algo já bastante comum, né? O que eu aponto é que podemos abrir um campo nesse sentido, podemos fazer pesquisa nesse sentido, podemos tentar fazer experimentação com grupos nesse sentido e, a partir daí, registrar e dividir com os pares. Essa é a proposta, né? Não trago nada mais concreto que isso. Não sei se foi suficiente, mas seria isso. Ok, obrigada, Daniel. Deixa eu ver aqui. A Angélica também coloca, né, que a grande questão no mundo de hoje, onde os contatos estão sendo de maneira puramente digital, tenho percebido nas demandas de pacientes e alunos a grande necessidade de poder estar junto, cara a cara, abraço no abraço, pele com pele. Não é só nos alunos, né, gente? Eu acho que todo mundo tá assim, estamos todos cansados de não poder ver a pessoa e grudar, né? Dar um abraço bem, isso aí faz parte. Cláudia, desde a década de 1970, o brasileiro Valdemar Cordeiro utiliza recursos digitais na produção artística. Aqui o Maricel coloca estudantes e estágios em tempos de pandemia, não entendi muito bem, enfim. Angélica, onde o digital não supre a imperiosa necessidade de contato corporal ou energético com o outro, onde virtualmente conseguimos de maneira muito sutil, onde o distanciamento torna-se difícil, quase impossível. A Deise concorda que seria interessante incluir no currículo, a partir da fala do Daniel, senti que é muito importante. Que momento ímpar, que bom, gente, eu estou gostando muito do retorno que a gente está tendo, muito bom. Sônia Tomasi, é muito importante abrir espaço para o novo. A Sônia, para quem não conhece, é nossa colega lá da ACAT, Santa Catarina, é conselheira da UBAT, um dos membros do conselho da UBAT, nossa colega lá na UBAT. Para mim, ela está bem na pontinha em cima aí. A Denise, nossa colega, né, que organizou muita coisa para nós aqui também. Importante nós, arteterapeutas, nos atualizarmos nessas ferramentas. A Sônia, de novo, temos que pensar em incluir novas possibilidades de atuação de atendimento. Daiane, a organização do atendimento é muito diferente, levando em consideração as ferramentas digitais. A Deise, acredito que é bem isso mesmo, Daniel, até porque com os jovens esses recursos rendem bastante, é mais um recurso e não uma substituição do presencial. A Daiane coloca, temos duas situações no digital para refletirmos. Primeiro, podemos digitalizar processos artísticos, no concreto, como seria feito no presencial. Outra situação são as novas possibilidades de usar programas com novas possibilidades criativas. A Marilice, faço presencial e online, no entanto, abrem-se possibilidades de acolhermos e atendermos familiares de pessoas com deficiência, pois nunca tem tempo para tanta coisa e com quem levar ou deixar o filho, né? Enfim, que não tenhamos medo do novo. Márcio? Nada substitui o presencial, mas sempre precisamos estar abertos ao novo. Tudo está a serviço do humano, que isso se amplie, as possibilidades de atendimento a quem não tem o tempo. Precisamos conhecer e experienciar para poder opinar melhor. É isso, gente. Perguntas? Comentários? Né? As pessoas estamos tendo um retorno muito positivo, graças a Deus, deu tudo certinho. Estamos muito felizes. Não sei se tem alguém que queira colocar alguma coisa. Glícia, gostaria de colocar alguma coisa? Os participantes da mesa, Kátia. A Selma acho que não conseguiu entrar, né?
Eu creio que não. Creio que a Selma não conseguiu. Pode falar, Glícia, depois eu falo. Eu fiquei encantada com você, Daniel. É isso mesmo. A gente não tem que excluir nada, a gente tem que incluir. Não é isso? A vida se move o tempo inteiro e nós também temos que nos mover. Dá seu fio. Eu tenho alunas na pós-graduação que não sabem mexer com o computador. Quer dizer, aí chega na hora de escrever um artigo, fica difícil, né? Muito boa a sua colocação e eu já fiquei namorada. Quero trazer você aqui no Espírito Santo para falar para essas meninas aqui, tá bom? E agradecer vocês todas do Rio Grande do Sul, a Sônia, que é companheira de tanto tempo, a todas as outras que eu não conheço, né? E assim, eu estou vendo isso com muitos bons olhos. Acho que a gente devia fazer isso mais. Ter isso como corriqueiro para aproximar a grande família da arte-terapia, né? É na diversidade que a gente cresce, não é assim? Já pensou? Todo mundo fosse igual a todo mundo, que chatice, não é? Então Com é certeza. isso. Tá bom? Com certeza. Obrigada mais uma vez. Muito obrigada. Estamos muito felizes assim com a repercussão, né, com o que está acontecendo aqui. Foi um trabalho construído com muito carinho, né, como toda essa equipe maravilhosa, a gente trabalha junto e de uma forma muito harmoniosa, né, se complementando. Podemos contar umas com as outras. Então é um privilégio, né, para mim estar aqui realizando junto com as minhas colegas esse trabalho, né? E creio que eu me sinto mais tranquila, né? Agora integrando uma comissão que precisa trazer a deliberação, no caso, as diretrizes para esses estágios online, né? Cursos remotos, enfim, semipresenciais, tendo um panorama, ouvindo vários pontos de vista, né? Isso fundamenta melhor a nossa posição. Claro, temos uma pesquisa feita aqui pelos sócios que nos respalda, temos a posição dos coordenadores de curso, elaboramos um questionário que eles responderam, então, assim, de uma forma bem consistente sobre todos esses assuntos, assim, detalhadamente. Então, estamos muito bem documentadas para que eu possa expressar uma opinião em nome da TERGS nessa comissão, né, que é constituída, eu acho, de 7 conselheiros da UBAT no Brasil, e precisa, até 24 de outubro, estabelecer essas diretrizes, né, conforme que foi determinado na reunião do dia 17 de agosto, se não me engano, do fórum, né? Então, é a tarefa, né? Então, no momento que nós temos, assim, todo um apanhado tão consistente, a opinião, um trabalho feito em cima disso, eu me sinto mais segura, porque eu estou numa posição de representar, né, uma profissão. Eu estou aqui sendo presidente, eu estou a serviço, né, de todos os sócios da TERGS, é a minha posição. Então, eu preciso levar aquilo que a maioria está pensando, né, mas também provocar esse grupo a trazer, a pensar sobre isso, né, não apenas perguntar. Vamos trabalhar também, né, o nosso pensamento a respeito disso, tá? Então, eu estou muito, assim, feliz com o resultado, né? Na verdade, é um processo, ainda estamos trabalhando, né? E muito feliz de ouvir, assim, tanto, né? Aprender tanto. Tá? Muito grata à presença de todos vocês. Kátia, só uma coisinha assim, eu não sei se tu tem como, porque eu não sei se todo mundo viu o vídeo no início, então... sim. Se tu consegue colocar o vídeo da TERGS, tem uma musiquinha muito legal, eu acho que dá pra gente, não sei se tu consegue colocar de novo, e aqui sim, a gente se despede, agradece muito, muito, muito a todos. Eu particularmente estou muito feliz, estávamos numa expectativa, tivemos um probleminha técnico no início, não conseguimos copiar um vídeo, mas que a gente tinha elaborado, usamos um outro, mas era o mesmo vídeo, mas deu certo, graças a Deus, que era o vídeo da Selma, muito importante, mas deu tudo certo. Muito obrigada a todos. Eu queria agradecer aqui ao Osmar, ele está aparecendo no cantinho da tela ali, ó, só um pedacinho dele ali, ó, nos ajudou, nos salvou. Osmar, querido, muito obrigada. Denise, querida, minha colega amada. Eu queria dar só uma palavrinha, um agradecimento a todos que estiveram presentes. E o nosso propósito era também abrir as portas da TERGS. Então, nós temos aqui alunos
nós temos pessoas que não são associadas ainda, que estão em vias de se associar. Então, somos todos ATERGs. Precisamos nos unir em benefício, em prol da arte-terapia, em prol da seriedade do nosso trabalho, e não é excluindo as pessoas que isso vai acontecer, pelo contrário, é acolhendo. Então, eu me sinto muito feliz, agradeço muito a todos os alunos que estão participando, os alunos de Passo Fundo, a minha terra natal, aos alunos de Caxias, né, o pessoal da Sensupeg, os meus queridos alunos da Psique, as minhas colegas também da Psique. Que maravilha esse momento, né? E a gente poder ouvir essas pessoas, imagina, ouvir a Glícia, aquele momento com a Selma foi maravilhoso, e esse momento com o Daniel, então, fechou assim com chave de ouro, porque era a única pessoa que a gente não conhecia, na verdade, né? Mas quando a gente já teve aquela conversa com o Daniel, nós falamos, nossa, é isso, né? Vai ser muito bacana. E agora, nossa, fechou com chave de ouro. Então, assim, ó, 1000 ideias, Daniel. Eu acho que tu vai ser aí muito requisitado. E, assim, muito obrigada, gratidão, assim, por todos vocês, alunos, sócios, não sócios, coordenadores, professores. Somos todos arte-terapeutas. Somos todos ATERGs, e até os que não são ATERGs, são ATERGs, tá bom? Então, somos todos o BAT, né? E, com certeza, a Kátia vai aí ter um material muito bacana para levar, porque, realmente, a Kátia escuta e leva, né, a nossa voz. A gente pode confiar nela. Muito bem. Então, assim, voltando a agradecer aos alunos dos cursos da Sensupeg, da UPF, da UX, do INFAPA, quem mais?